Pessoal, começamos o nosso trabalho hoje com a palestra do Dr. Lucchesi, que é um colaborador nosso, você já conhece de longa data. O pessoal que tem consultoria com nós tem um acesso quase que diário com ele. Ele está aqui ao meu lado. Acredito que a aula de hoje é de extrema importância e contribuição a todos vocês. Gostaria que vocês explorassem o professor ao máximo que tiver para explorar. O Eduardo tem uma experiência muito grande na área pública. Ele é mestre em Direito Público, né, doutor? Então, gente, explorem, aproveitem esse tempo que vocês têm de 1 hora para tirar dúvidas. Eu estarei aqui no palco com ele, com o WhatsApp, retransmitindo as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Fico muito à vontade, gente, para realmente perguntar, tirar as dúvidas que vocês têm. Eduardo, é contigo. Obrigado, Jonathan. Bem, pessoal, bom dia mais uma vez. Tá? Prazer estar com vocês. Peço desculpas, muitas vezes não estar acompanhando vocês diuturnamente. Tá? Enfim, a correria é sempre grande. Estamos como meio que coordenando a consultoria, acaba nos consumindo algum tempo. Tá? Boas notícias vêm de Brasília, da onde eu retorno de ontem de noite, para colher os louros e frutos da marcha dos prefeitos. Tá? Depois falo em reunião o que acabou se ganhando, né, com essa grande andança por lá. Mas hoje nós vamos falar de algo que, de certa maneira, envolve tudo isso, tá? E que se torna deveras importante para o trabalho de vocês. Eu não quero tanto falar sobre o Siconv, tá, enquanto ato operacional. Ele envolve bastante o executivo, mas porque ele traz hoje uma reflexão muito grande aos legislativos, falando da figura, por exemplo, da emenda impositiva. E a partir de agora, nós vamos ter que pensar o município de uma maneira algo diferenciada, tá, daquilo que nós conhecíamos, daquilo que nós sabíamos, ou pelo menos imaginávamos, ou tínhamos ciência. Tá? Então, é a partir dessa dicção, a partir dessa leitura, que iremos militar o trabalho. Que iremos, né, alvejar este tema, inclusive, hoje também envolto, sobre as parcerias voluntárias, o marco regulatório das organizações, né, das organizações sociais, né, a 13.019, chamem como quiserem. Tá? Veja que há, então, uma mudança paradigmática daquilo que se reconhecia, ou daquilo que se tinha ciência da operacionalidade. Quando nós falamos, né, deixa eu ver qual que é, quando nós falamos desta palavra, eu não estou usando aqui a portaria 511, tá, que é mais recente, mas trabalhando com a 129, que é a matriz do Siconv. Quando nós falamos na tal das emendas parlamentares, elas nunca ganharam tamanha importância como agora. Aquele trabalho de vocês, quando, então, da marcha dos vereadores, aquela antiga briga com a Corte de Contas, do vereador ir até Brasília, ir ao Congresso Nacional, passar nosso minguado chapéu para buscar os recursos, ganha sobremaneira importância. Porque, a partir da vinculação orçamentária, por força da Emenda Constitucional 86 de 2015, portanto, da alteração do artigo 166 da Constituição da República Federativa do Brasil, uma movimentação de cada um de vocês pode significar, a partir do Siconv, uma rua a mais, uma unidade de pronto atendimento a mais, aquela escola inacabada, aquele ginásio que está ruindo. Veja a importância que esta matéria hoje, tá, poderá ser um grande divisor de águas daqueles que mais correm ou que vão atrás desse tipo de recurso. Lembre-se que nós estamos, turma, né, vamos cuidar do nosso patrimônio, não é puro bairrismo, mas todos vocês sabem, se nós não formos até lá e pleitearmos e solicitarmos, vai para o vizinho do lado. É ou não é? É ou não é? Eu falei no último curso. Eu falei, passei em tudo quanto é bancada, PX, PY, PZ. Falei assim, e nossa ponte aqui, vai terminar ou não vai? Não, nós temos 320, ganhamos 287.
Dá para fazer um bungee jump, dá para a gente pular, não vai dar para terminar. Mas veio. Vai quase dar para cruzar, para a gente ir para metade sul do estado. Então, veja a importância que a vinculação de recursos da emenda irá ter, a partir desse momento. Então, esse trabalho, que muitas vezes parecia incipiente, que falava, o vereador foi lá, passear tal. Não, olha, o prefeito convidou, mandamos, até chamamos lá, se ele não queria mandar um secretário, estamos indo, né? Lembra aquela obra, está faltando, seja de qualquer natureza, tá? Vamos só andar aqui um pouquinho. Esse material tá com todo, né, Jonathan? Está com eles, né? A origem dos recursos, seja do orçamento geral da União, tá? Seja fundo a fundo, enfim, seja qual for a natureza dele, tá? A vinculação deste trabalho é importante. Porque não é a origem ou a natureza dele que irá ditar se ele será ou não repassado, mas a possibilidade de tornar o orçamento vinculante. Seja ele geral da União, seja uma transferência fundo a fundo, seja uma transferência automática, dentro dos planos, dinheiro direto na escola, alimentação escolar, enfim, qualquer um deles. Então, isto ganha, como eu disse, sobremaneira importância no trabalho de vocês. E parem para pensar o reverso. Parem para pensar o reverso. Como o estudo será necessário. E quando eu digo estudo, me coloco junto com vocês. Aprendo, né? Não só ensino, aprendo com vocês. A partir do momento que nós atendemos uma demanda da nossa comunidade, e aqui falo das peças orçamentárias, seja trabalhar com 165, vamos PPA, LDO, a LDO, a LOA. O que acontece? Parece fácil eu falar, não, mas vamos tirar o dinheiro daqui e colocar lá. Falando vulgarmente, tá? Não estou gastando termos técnicos aqui, não. Mas parem para pensar a capacidade de, até mesmo de ruir com estas emendas que foram lá em cima feitos, a partir de uma ação impensada nossa aqui embaixo. Então, a ideia de atender a comunidade, ela vai ter que vir tanto do aspecto federal, descendo para o campo municipal, quanto o caminho reverso. Poderíamos, e temos acepções, e temos modelos, de como se fazer as emendas a partir da alteração constitucionalizada. Quais são as regras materiais do parágrafo 3º? O autor, o destinatário, se está dentro de um programa e ação, quais são as falhas mais típicas, da onde está se anulando a despesa, da onde está se fazendo, né? Está trabalhando com adição e redução dela. Perfeito, tudo isso nós temos. Agora, parem para pensar que muitas vezes vocês estarão mexendo em algo que já está vinculado lá em cima. E ao fazer isso, ao tirar um único real, um único centavo, pode ser até para atender o teu eleitor lá do distrito. Aquele CTG, aquela associação, só que você pode derrubar todo um grande programa. Então, veja como a leitura e o estudo da origem do recurso, de que forma ele aporta e da onde estamos retirando e trabalhando para com ele, é importante. E isso, pessoal, vai envolver vocês muito mais a partir de agora. Tá? Muito mais. Como eu disse, tanto na busca desta capitalização, quanto no gerenciamento do recurso em nível municipal. Tá? Em nível municipal. Tá? Porque, entre outras coisas, entre outras dinâmicas, vocês se lembram de uma antiga discussão que nós tínhamos com os executivos. Uma discussão pesada, quando fazíamos emendas, e aqui eu estou falando de emenda, né, de maneira também leiga. Né? Não estou tratando se é emenda aditiva, modificativa, aglutinativa, se é um substitutivo. Não, estou falando a palavra emenda. Simplesmente isso. Quando nós fazíamos emendas, havia sempre aquela grande discussão se elas, lembrem-se, né, se elas aderiam ou não ao projeto. Uma discussão antiga, de toda a época, de sempre.
E, por óbvio, por pior que elas fossem feitas, por pior que fosse a confecção delas, por mais maculadas que elas estivessem do ponto de vista formal ou material, natimortas no seu ato de gestação, o fato é que o prefeito era obrigado a aceitar essas emendas. Então a gente fala assim, não, eu fiz uma emenda lá no orçamento, nem sei direito que é orçamento, é com 2 S, é com C cedilha, mas botei e tem que entrar. E agora foi. E isso a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim considerava válido. A partir de agora, com essas alterações, não mais. Volta a vigorar um antigo conceito que existiu, tá, dos anos 60, né, da centralização do poder estatal, onde a figura da devolução por erro material, como se juízo de admissibilidade fosse, volta a valer. Ou seja, quando eu digo que vocês terão que estudar, não é brincadeira. Porque, dentre as várias falhas, não só essas do recurso vinculado, mas todas as outras que o prefeito, fala aqui prefeito também, vulgarmente, chefe do executivo, tá, né, poderá apor para não recepcionar sequer as emendas. Com a alteração constitucional, volta a vigorar, né, esta possibilidade de devolução. Elas sequer são pregadas, sequer se sobrepõem ao artigo, ao dispositivo, à categoria econômica, ao elemento de despesa, ao órgão desejado. Como eu disse, antigamente nós fazíamos e o prefeito tinha que aceitar. Doela quem doela. Era mais ou menos assim, por pior que ela estivesse. Só que com esta alteração de 2015, ele pode simplesmente fustigar as sugestões de vocês. E isto, tá, não venham depois reclamar, falando, não, mas eu lembro de julgamento do município tal, eu também lembro, tá? Mas julgados antes de 2015, com a acepção anterior da norma. Agora, como eu disse, seria quase que um juízo de admissibilidade feito e controlado pelo chefe do executivo. Vocês entenderam isso de maneira bem clara? Estão conseguindo perceber a dinâmica, né, aquilo que envolve realmente essa nossa situação? Muito bem. O que ocorre, então, a partir desse trabalho, dentro, né, dessa... Voltando um pouquinho aqui. Opa, devagarzinho. Né. O que acontece dentro deste trabalho? Há uma percepção muito grande, há um dever sobremaneira. Vocês estiveram em treinamentos, em cursos do INLERS, discutindo, ainda que panoramicamente, as matérias, aquilo que concerne, aquilo que envolve a Lei Federal a 13.019 de 2014. Ok? Certo? O que ocorre a partir daí? Nós temos que lembrar que esta legislação, que trata do marco regulatório dessas organizações sociais, do manual que o próprio Tribunal de Contas, né, hoje tem e busca fiscalizar esse tipo de atividade, ele envolve, sem sombra de dúvida, conceitos de instituições que estão dentro do SICONV. Mas, mais do que falar do SICONV, é falar da segunda palavra que nós temos ali, da prestação de contas. Da prestação de contas. Veja que o dever de prestação de contas, a partir de agora, e aqui entra, como eu disse, este dever, falar talvez, olha, Eduardo, o SICONV, né, talvez eu não conheça muito, mas o dever da prestação de contas envolve a própria atividade fiscalizatória, insta ao artigo 29, inciso 11 da Constituição Federal, e principalmente a boa gestão das entidades dos municípios de vocês. A regularização delas, o acompanhamento delas, a boa gestão delas. Todo município que se preze tem uma associação abandonada, tem uma entidade que não sabe mais quem é o presidente, tem uma ata, né, que desapareceu. Todo município. É um problema geral. Tá? Então, para terminar com esta situação, para se debelar esse tipo de problema, o que faz o marco regulatório? Cria obrigações sobremaneira, não para o executivo,
Porque prestação de contas, não para o legislativo. Porque prestação de contas, não para o município. Porque prestação de contas já é algo que nós estávamos acostumados. O problema, muitas vezes, estava na origem de quem recebia. E nós temos que lembrar que, a partir de hoje, um recebimento irregular de um recurso de qualquer natureza para uma entidade de assistência social, como vocês viram ali, e são várias, né? A falta da prestação de contas gera a inabilitação, a irregularidade, tá, da prestação de contas, por 5 anos da entidade de saída não receber mais um centavo. Um travamento automático de aplicação da legislação. Então, aquela velha história, mas eles ajudam, eles são bonzinhos. Minha mãe também é, pelo menos para mim. Acho que é de vocês também. São ou foram, né? Agora, o que acontece? Não adianta vir falar para mim que é bonzinho. Porque existe hoje um dever fiscalizatório grande, seja da comissão de seleção para aqueles que irão acessar este recurso, seja pela comissão de avaliação e monitoramento, para o acompanhamento da prestação de contas, o relatório, a homologação pelo gestor, que podem inviabilizar o quê? Que esta entidade continue exercendo suas atividades regulares no município. E o que isso acaba gerando? Todo tipo de discussão. Quando se fala, tá, em 13.019, se fala muito deste próprio recurso vinculado às atividades, tá, que vem, através dessas transferências, buscada, né, resgatadas através de convênios com a União. Por isso do nome. Nome que a gente só vai utilizar agora entre entes federados, propriamente dito. Então, uma entidade que trabalhe na área da saúde, que utilize ou capte recursos do PAB, da educação, né, não vou falar da terceirização, mas, enfim, né, do bloco de atenção básica, ou mesmo na parte da assistência social, né, da resolução 206, enfim, do Conselho Nacional de Assistência Social, seja qual for a atividade, tá, há uma possibilidade muito grande, tá, deveras grande, desta entidade, tá, estar aqui dentro do conceito da 13.019 e, portanto, ter o dever de prestação de contas nesta base, tá, da legislação. E, neste ponto, subsidiariamente, o sistema do SICONV, dentro da prestação de contas, ele já tem a previsão, e está aí na lâmina de vocês, ele já está modulado conforme a legislação federal. Ele já se alinhavou a esta alteração de 2014. Então, todos aqueles atos regulamentares da entidade, olha, como é que está o CNPJ, tá, cadê a eleição, quem que é o presidente, me dá o CPF, 3 anos mínimos de Constituição, né, como é que está a prestação de contas, as vedações, quem que não pode compor, tudo isso vai aqui dentro. Tudo isso vai aqui dentro. Ah, Eduardo, eu posso mentir? Olha, pessoal, né, o sistema, ele aceita tudo. Eu posso contar uma inverdade para ele. Eu posso lançar, né, e sujeitar ele à posterior avaliação. Tem um campo lá que nós mandamos para o Ministério competente. Tudo bem. Né? Seria um risco do jogo? Ilícito é, nem preciso falar essa palavra com vocês. Tá? Sim, só que se pegar, dá um problema sem tamanho. Por isso que, antes de mais nada, tá, antes de qualquer situação, é pedir para que nossas entidades, dentro da sua atuação, como eu dei o exemplo, seja a associação de bairro, seja a PAI do município, seja qualquer que for o projeto ou atividade que esta entidade, que esta pessoa jurídica de direito privado esteja envolvida, a regularização dela, a busca de acertamento dela é importante. Como eu disse, para mim é fácil. Negar o acesso, tá, é a coisa mais simples que tem, se ela não preencher determinados e grandes requisitos. A questão é que, acessando, nós vamos ter que fiscalizar, nós vamos ter que buscar a prestação de contas. Ah, Eduardo, é possível ir mudando, né, ao mod do SICONV, se a gente for falar em prestação de contas, né, opa, não tá passando. Se nós formos falar em prestação de contas, dentro do... É que vai estar lá para o fim mesmo. Se nós formos falar em prestação de contas, tá,
a possibilidade de alteração do plano de trabalho, nós estamos vendo que a coisa não está encaixando, né? Precisa de recurso mais para custear pessoal, tem mais de despesa de manutenção, precisa comprar insumo, olha, o pessoal gastou R$100 que era aqui, gastou acolá, está faltando essa nota. Tudo isso é possível, tá? Tudo isso é possível. Sejam justos, sejam honestos nesse ponto. Mas nós vamos fazer alterações? Vamos fazer alterações. É possível alterar o plano de trabalho sem problema nenhum. Nós vamos mandar a quem é competente para falar, olha, eu preciso alterar, o recurso não está dando conta, ou eu preciso gastar mais aqui do que acolá, preciso custear mais a necessidade de insumos, ou preciso adquirir um material permanente em detrimento da atividade de pessoal. Enfim, tudo isso ele é possível dentro deste grande trabalho. Tudo isso não há problema algum. E, a partir daí, sim, eu posso fazer a prestação de contas, inclusive falando, olha, elas estão regulares com ressalvas, né? Houve, sim, um desvio, o cara lá gastou, né, a entidade gastou R$100 aqui, quando deveria ter sido lá, era R$100 para ter comprado um gás, comprou papel. Acontece, é natural, né? Tem situações. Precisa do dinheiro ali, precisa fazer, custear, né, aquela despesa a qual a entidade prevê. Ó, está regular, e alteramos o plano de trabalho. Então, todas essas situações, como eu disse, elas são passíveis tranquilamente, tá, de aprovação, de aceite, de trabalho, sem problema nenhum. Tá? Desde que haja, sim, esta prestação de contas e a fiscalização por parte de quem dê direito. E isso acaba envolvendo a toda sorte e, de toda maneira, vocês, vereadores, né, os grandes integrantes legislativos, aqui todos presentes, tá, na atividade constitucional de vocês. Ok? Certo? Muito bem. Ok. Falando um pouquinho, tá, dessa figura, o que nós temos, né, que ter? Algumas regrinhas basilares, né, de controle sempre tradicionais, como né, como a gente fala tanto, né, enfim, do Tribunal de Contas, da validação de dados, a própria autenticação deles, enfim. Né. O SICOMV também exige algumas regrinhas basilares, tais quais tem sempre um servidor responsável para tanto, assim como um nível de acesso tutelado. Né. Então, quer dizer, alguém que acabe cuidando e vigiando esta figura sempre, tá, presente conosco no nosso trabalho, né, exatamente para evitar o quê? O perdimento, o esfacelamento da informação. A mudança da estrutura administrativa, seja de uma gestão para outra, ou mesmo pela saída e perda desse servidor, tá, nos autoriza que nós tenhamos determinados níveis de acesso para que haja uma continuidade, não haja, né, o desaparecimento do andar dessa situação. É muito comum, isso falando mais das estruturas, né, falando dos executivos propriamente dito, vocês terem, ouvirem, ou saberem, se não vivenciaram, tá, a questão do próprio TCU encaminhar, num belo dia, num belo momento, a devolução de algum recurso, por exemplo, do Ministério da Saúde, sobre a construção de banheiros, ou o Ministério da Cidade, falando lá que não foi feito determinado leito carroçável, ou da integração nacional, cadê aquele esgotamento sanitário, e por aí se vai. Então, passa uma gestão, tá, passa 4 anos, não faz. O prefeito, às vezes que está na gestão posterior, falando bem abertamente, não raras às vezes é um adversário político, fala assim, eu não vou fazer nada. Tá? Só que nós temos que lembrar, pessoal, e aqui que vem uma questão importante, uma reflexão talvez de vocês, enquanto vereador, como eu disse essa palavra no começo, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, pela lei orgânica e regimentalmente no Tribunal de Contas da União, a condenação é solidária. Eu não preciso assinar um pedaço de papel. Pode ter passado 12 anos, eu sou o terceiro lá. Foi o prefeito do PA que fez, o do PB não fez nada, que queria ferrar do PBB, e eu sou o novo da cidade, que sou do PC. Eu vou dançar junto na chapa quente. Então, se tem 1 milhão de glosa, vai os 3 na caçamba. Vocês escutaram bem isso? E mais, tem um problema, tá? A prescrição, já julgada pelo STJ. A prescrição começa a correr da citação do último. Então, hoje eu estou fazendo defesa de prefeito de 18 anos atrás. Que eu nem sei onde é que está papel. Vou lá falar com o ministro no TCU, não sei nem direito do que eu estou falando, às vezes. Então, não brinquem com isso, tá?
Não pensem que o mundo político, tá, ele pode suplantar algumas questões de gestão. Podemos ter a nossa boa briga, o nosso bom arranca-rabo na hora das eleições. Perfeito, faz parte do jogo. Mas lembre-se que recurso federal, turma, para toda essa matéria, está todo mundo abraçado. Tá? Ah, mas eu não gosto do cara lá. Não interessa. Falou desse recurso, tá? Você pode ser o próximo. Então, nesse ponto, o barco é um só para todo mundo. Tá? Chega a ser quase que irônico pela nossa maldade, né, assistir adversários que tentaram se prejudicar, hoje abraçados, correndo atrás dos mesmos documentos, para apresentar os mesmos motivos fundantes, né, de justificação perante o Tribunal de Contas da União. Né? Então, a gente acha que, não, isso teve um tempo. Teve, isso existiu. A gente não fazia nada, pronto, quebrava o anterior. Tá? Hoje, pessoal, a cadeia, os elos estão ligados. Tá? Então, não há, neste caso aqui, esta possibilidade. Então, fiscalizar, então, vigiar, tá, antes de qualquer situação, é o quê? Né? É garantir o quê? Seja para o seu, seja para o do outro, enfim, a boa gestão do recurso, sem falar também do mundo político, né? Mas também falando dele, a gente não pode ser insensível, tampouco hipócrita, né? Então, reconhecer o quê? Olha, que estamos todos, né, nessa ordem concatenada aqui, e, portanto, esse dever de prestação de contas, a busca da regularidade dele, é algo salutar, é algo de dever de todos. Tá? E isso acaba, como eu disse, passando por vocês enquanto vereadores, ou já foram convidados, ou outrora assumindo secretarias, né, ocupando cargos comissionados, e por aí se vai. Tá? Então, nessa gestão integral. Importante falar aqui, tá? Importante comunicar naquilo que acaba... Devagarzinho aqui. Né? Deixa eu... Tá. Sim, tá. Importante falar dentro dessa dinâmica, tá, pessoal? Há algumas regras de valores mínimos e máximos, tal. Hoje, a capacidade de contrapartida pela portaria 414 de 2018 é de, no mínimo, 20%. Tá? Então, ela vai sempre existir. Aquela ideia do fundo perdido, tá? Ela praticamente desaparece, tá? Principalmente a partir desse ano. Nós não teremos, né, mais recursos, a não ser que sejam transferências fundo a fundo, tá? A busca, a colheita, a captação de recursos vai exigir determinado aporte da municipalidade, onde ela vai poder desenvolver via operação de crédito, antecipação de receita orçamentária, e por aí se vai. Tá? Então, isso vai ser necessário. E temos que lembrar que dentro, tá, daquilo que nos é oferecido, dentro daquilo que é trabalhado com o município, muitas das entidades que estão, né, hoje sobre o agasalho desta norma, agora também estão fora. Lembre-se que nós usávamos a palavra convênio para todas as grandes figuras. Para todas as grandes figuras. Só que isto, como eu disse, ficou adstrito, ficou fechado tão somente para os entes federados. Então, a gente vai falar da União, dos Estados, do Distrito Federal e município. Fala, Eduardo, então, né, eu, legislativo, não faço, não milito, não trabalho com esta figura. Perfeito. Né? Mas havia, né, pela leitura dessa modalidade, anteriormente ao surgimento da 13.019, a possibilidade de se firmar convênios que até então não se falavam ou não se imaginavam. As próprias rádios comunitárias, da 9.612, da resolução da Radicom, da 2514, eram figuras possíveis. Tá? Só que elas desaparecem. Fala assim, Eduardo, e se eu quiser contratar uma rádio comunitária hoje? Está me mentindo, porque eu tenho aqui a posição do Tribunal de Contas, está aqui, ó, tem lá, tem informação, município de Canudos do Vale, falando, não, o legislativo pode, está aqui, como é que tem que fazer, tal, tudo bem. Né? Já demos curso, como é que tem que funcionar, como é que é esta modalidade, entre aspas, remuneratória, mas quando o tribunal escreve esta informação, ele escreve no mesmo ano da edição da 13.019. Então, nós temos que lembrar desta situação. Nós temos que lembrar desta ocorrência. Então, nós temos que adequar também alguns conceitos frente à nossa realidade. Porque se eu falasse que eu seguiria, ou devo seguir esta orientação da Corte de Contas,
partindo de uma dogmática inconteste, eu teria que começar a alimentar o Siconv para contratar uma rádio comunitária. E ele sequer vai aceitar. Ele vai reconhecer ela como entidade. Tá? Só que, na hora que vocês mandarem plano de trabalho, pode fazer tudo. Na hora que mandar para homologação prévia, para o Ministério das Telecomunicações, a quem seria vinculado, vai ser refratário. Então, veja que as acepções também mudam tecnicamente. Eduardo, quero contratar. Pois não. Então, nós vamos ter que enxergar, a partir dos escritos do tribunal, como isso se formata hoje, em 2018. Ah, então é contrato, vai ser um contrato de patrocínio, na acepção contábil, da 4320, separa de subvenção, separa de contribuição, separa de auxílio, é a quarta figura que nós teríamos do espectro contábil, sim, tá? Então, vamos ter uma resolução, vamos ter uma autorização por lei e tal. Enfim, todo este desenho, ele é possível de ser feito. E, em sendo feito, temos um bom caminho. Tá? Então, não peguem, muitas vezes, a própria coisa pronta, e mesmo nossa, do Inlegis, tá? Sem antes dialogar, sem antes a gente, né, oxigenar a mente para aplicar algumas dessas figuras, tá? Para que se faça um pouco desse trabalho. Sob pena do quê? Sob pena da gente tentar, né, forçar, quase que num brinquedo infantil, tentar enfiar um quadrado onde entra um círculo ou um triângulo. Tá? Como uma criança que tenta encaixar peças em locais distintos. Não vai dar certo. Tá? Ao contrário, vai dar encrenca, vai dar problema. Certo? Ok? Muito bem, pessoal. Para também falar aqui dessa figura, tá, que nós teríamos, nós temos que lembrar, tá, que dentre as dinâmicas, tá, dentro daquilo que é feito, né, dentro, deixa eu até passar, pegar uma lâmina toda, só passar rapidamente aqui, ó. Opa, aqui, tá? Dentre as dinâmicas, tá, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Ó? Cronograma físico, cronograma de desembolso, né? O plano de aplicação, termo de referência, os pareceres de homologação. Como eu disse, o sistema é altamente indutivo. Tá? Então, fiscalizar ele, hoje todo esse... Eu falei, Eduardo, eu gostaria de fiscalizar. Eu tenho que ir lá no prefeito, eu tenho que botar na minha lei orgânica, que nem tinha, que eu posso entrar em qualquer lugar, a hora que eu bem entender, aquelas boas discussões que a gente tem, né? Do TJ, em ADINS. Pessoal, isso daqui tudo, hoje está na página do Siconv. Basta colocar o nome do ente, tá, que vai aparecer os planos de convênio que estão sendo feitos, ou que estão em curso, ou que estão em andamento, e vocês têm praticamente acesso aos mesmos dados, aos mesmos espelhos que são alimentados ali no Executivo. Então, alguma dúvida, alguma sugestão, tá, alguma fiscalização, algum acréscimo, um acompanhamento, ele pode ser visto externamente, que, como eu disse, é puramente indutiva. É muito fácil de se trabalhar. Tá? Antigamente se dava até cursos, tal, mas o próprio sistema é de uma alimentação deveras simples. Tá? Como tem que ser mesmo, não tem que ser nada complicado, ou difícil, ou impossível de ser gerenciado. Então, todas essas figuras, eu quero saber como é que foi o plano de aplicação consolidado, como é que está o cronograma físico, está executando o projeto, como é que estão as metas? Estão sendo atingidas? Aquelas crianças que têm que tirar em situação de risco, situação de rua, estão sendo alcançadas? Ó, não foram alcançadas. A gente passa R$1.000 para R$10.000, né? R$1.000 para 10 crianças. Então, ó, só tem 9 no programa. Ó, então vamos ter que reduzir. Então vai ter que adequar, né? Tanto o cronograma físico quanto o cronograma de desembolso. Se isso não corresponde ao próprio plano de trabalho aplicado, essa adequação tem que ser feita. E nós temos que lembrar, pessoal, que o Tribunal de Contas, ele fiscaliza. Vocês vão me perguntar, Eduardo, mas é dinheiro da União, né? Isso daqui é matéria objeto de súmula discutida no STF, que se esse recurso seria de competência de fiscalização da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, para fins de consolidação. Nós temos que lembrar do quê? Que o Tribunal de Contas fiscaliza, porque, regra geral, todos eles envolvem contrapartida, seja de um mísero R$1, tá? Como era antigamente. Hoje a gente tem limites, né? Até 20%, tal, aquilo que eu tinha falado para vocês. Mas isso acaba se incorporando de fiscalização da Corte de Contas. Tá? Então, é comum a gente ver assim, valor
porque não teve prestação de conta, falou que está errado aquele programa, que repassou lá para o centro não sei o quê, para o CTG, para a associação, para não sei quem e tal. Isso ele pode fazer. Tá? Isso ele pode fazer. Então, é comum se ver esse tipo de trabalho quando se está militando, quando se está trabalhando com os esclarecimentos. Então, essa vigilância, essa cautela é necessária por parte de vocês também. Tá? O que mais nós vamos ter aqui? Dentro, então, da inclusão, como eu disse, tá? A inclusão das metas, tá? Nós vamos trabalhar efetivamente, tá? Com aquilo que é a realidade e aquilo que é a nossa necessidade. Podemos, sim, repito e insisto, fazer as alterações, as modulações necessárias conforme nós vamos executando e andando com o nosso programa. Não é feio, não é ilícito, ninguém é senhor da verdade ou da razão. Nós temos uma imaginação de como as coisas funcionam, mas o que precisa ser alterado, tudo isso nós podemos fazer, tá? Sem problema algum. Tá? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Ó. O que vai acontecer? Né? Nós vamos ter, por exemplo, né, dentro da nossa execução, né, vamos inserir a meta, o valor dela e a atividade a ser realizada. Então, dentre aquelas, lembrem-se, pessoal, que isto daqui é um portfólio que nos é oferecido pelo sistema de convênios que nós podemos ou não aderir. Ou não. Se não há interesse, não há capacidade financeira, não há recurso, dentro daqueles editais que vocês viram, a relação custo-benefício muitas vezes não é pensada, tá? Nós temos que imaginar, olha, me oferece aqui na barra de rolagem um sem número de situações. Eu vinculo, naquelas primeiras lâminas que vocês têm aí, eu vinculo os ministérios, as secretarias, e elas se desdobram em um sem número de situações. Mas eu tenho que investigar e analisar se isto é, sim, do meu interesse. Tá? Sob pena do quê? Eu criar simplesmente mais uma obrigação sem capacidade executiva, tá? Sem capacidade resolutiva para o município. Okay? Então, também tem essa análise prévia, esse comando de gestão, é necessário no trabalho de vocês. É necessário que vocês avaliem, né, a real importância. Pô, Eduardo, mas como que eu avalio? Se é o executivo lá que está fazendo, se é o prefeito. Olha, pessoal, por conhecimento de causa, tradicionalmente o SICONV não vem sozinho. Lá pelas tantas, aparece uma norma, tá, dentre as possíveis e imagináveis, da abertura do nosso crédito. Tá? Tradicionalmente suplementar, não especial. Tá? Pode até ser especial também. Tradicionalmente, ela vem vinculada a uma dessas figuras. Tá? Então, na exposição de motivos, o chefe do executivo traz lá. Eu vejo aquele bando de números e falo, mas o que é isso daqui? Essa dotação, de onde está tirando, para onde está indo, né? O que é esse negócio? Talvez, pessoal, a grande resposta para matar a nossa charada esteja de trás para frente. Vamos à exposição de motivos. Vamos às razões de direito, vamos, né, ao princípio da teoria dos motivos determinantes, para saber o que ele está alegando ali. E lá pelas tantas ele fala, não, olha, é para concluir aquele ginásio que está inacabado, é para terminar aquela obra que ficou para trás, olha, é para a gente finalmente terminar aqui a continuidade do asfalto que teríamos aqui nessa atividade, né? Aqui é para fazer um plano de saneamento da nossa bacia, mesmo um recurso do Ministério do Meio Ambiente, seja o que for. Tá? Então, quer dizer, a partir dali eu falo, mas se ele está suplementando, vamos ver de onde que ele está tirando isso daqui. Né? Isso aqui é dentro de um plano, dentro de um projeto, algo um pouco maior. E a partir daí, sim, eu perguntando, e aí entra realmente essa atividade fiscalizatória de vocês, seja através do pedido de informações constitucionalmente previsto, organicamente previsto, seja, né, com a simples requisição lá ao executivo, seja baixando a comissão e a comissão diligenciando, no meu exemplo aqui, orçamento e finanças, né, diligenciando junto ao executivo para que se saiba do que trata ou o que envolve aquele recurso. A gente sabe do que trata, Eduardo, né? A cidade é pequena, todo mundo sabe que é para isso, para aquilo. Não, beleza, né? Mas vamos ver, se já que sabe que é para isso ou para aquilo, como isso está informado. Ou se tem vinculação alguma com o SICONV.
Pode não ter. Né? Fala assim, olha, tem alguma coisa? Pode não ter. Pô, vai estar correndo tudo a conta de recurso livre. Bem, tudo bem. Né? Eu posso estar fazendo uma obra de 500 mil com minhas próprias pernas, uma obra de 1 milhão com as minhas próprias pernas. Tá? Não há impedimento, não há falha nesse sentido. Okay? Só que é uma ferramenta também, veja como ela envolve, tá, a dinâmica, a grande dinâmica orçamentária e financeira do município. Né? Então, ela acaba perpassando por todo este caminho. Às vezes, essas ações impensadas, pessoal, né, essas ideias, muitas vezes, é o que vem condenando sistematicamente chefes de executivo, e quando eu digo sistematicamente, eu estou falando ainda da previsão, regimentalmente falando, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na Resolução 1020 de 2015, das nossas malfadadas contas de governo. Que no último ano de mandato, como reza pagar, muitas vezes nós assumimos o quê? Aquele passivo, não é déficit, aquele passivo que eu absorvo de gestões anteriores, o que é até natural. Existem programas que duram 24, 36, 48, 60 meses. É natural que se faça este financiamento, financie-se a dívida pública a longo prazo. Só que o que isso acaba ocorrendo, muitas vezes, essa condenação sistemática de prefeitos. Como eu dei o exemplo, inclusive ex-adversos. Por que disso? Porque muitas vezes são feitas essas operações e o cara, no final, fica devendo 2. O próximo não consegue, diminui a receita, aumenta a despesa, é 4. E assim vai se gerando esta bola de neve. Tá? Já está na hora? É isso aí? É isso. Tá? Então tá. Pessoal, né, era realmente para bater um papo, tá, com vocês. Agradeço a atenção de todos, né? Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui abrilhantando, né, esse nosso encontro do INLERJ, ok? Venham, né, sempre, conheçam a casa. Hoje, Jonathan sabe, né, Jonathan, do nosso trabalho, né, tentando sempre coordenar, sempre, né, militar. Então, falar em velocidade, presteza e resolutividade é o que hoje resume o INLERJ, tá? E, principalmente, a amizade e o bem-querer de vocês, tá? Ontem aconteceu uma coisa curiosa com uma colega minha, advogada consultora. Ela estava no Tribunal de Contas, no julgamento, ontem pela manhã, e ela encontrou um grandão de uma grande empresa aí, né? E esse grandão, hoje, sequer deu bom dia para ela, apesar do conselheiro Algir Lorenzon ter falado o nome dele. E ela me ligou e falou assim, ó, você nunca deixou de me dar bom dia no INLERJ. Isso, pessoal, vocês sempre vão ter aqui, tá? Nosso companheirismo, nossa parceria, nossa presença com vocês, tá bom? Gente, obrigado, bom curso, tá bom? Tchau, tchau.